Sejam muito bem-vindos ao canal Doug Física. Eu sou o Douglas, professor da Universidade Federal do Paraná, e nesse vídeo a gente vai continuar falando de rotações e eu vou falar para vocês um pouco sobre torque e segunda lei de Newton para rotações. Então vamos lá, bora para a aula. Então vamos começar aqui a nossa aula, a gente vai continuar falando de rotações, essa é a terceira aula de rotações, a gente ainda está no capítulo 10 do Halliday e hoje eu vou falar para vocês sobre o torque e a segunda lei de Newton para rotações. Então a gente vai, nosso primeiro um terço da aula, primeiro meia hora, 40 minutos, eu vou apresentar para vocês o que é o torque e a segunda lei para rotações e depois a gente vai fazer exercício que tem bastante aplicação nesse conteúdo, tem bastante coisa legal que a gente consegue fazer, por isso que boa parte da aula vai ser dedicada a exercícios, tá? A parte teórica vai ser só o primeiro terço da aula, aí depois a gente já passa para as aplicações. Então, o que eu falei para vocês aqui, ó, que hoje a gente vai ver torque. E eu já vou passar aqui, ó, o truquezinho, porque lembra que a gente sempre faz uma analogia entre o que a gente viu na física para movimentos lineares e agora para rotações. Linear que eu falo é XYZ, tá? Só para você não confundir com rotação. Então a gente, porque você poderia descrever uma rotação com XYZ também, né? Não tem problema. Mas só para você entender, então tudo aquilo que a gente viu antes do capítulo 10, dá para fazer uma analogia com o que a gente vai ver hoje e o que a gente vai ver para rotações que a gente vem vendo também. Então torque, ele é, se você quiser fazer uma analogia, ele vai ser a força para rotações. Então lembra a força que a gente tinha visto antes nos capítulos anteriores? Então agora a gente vai ter um análogo da força e a gente chama esse análogo de torque. Então esse torque vai ser o análogo da força para a gente aqui, tá? Não quer dizer que ele é a força, é um análogo da força. Tem comportamentos parecidos. Então, quanto maior o torque, mais eu vou fazer o objeto girar, por exemplo. Então, como que eu calculo esse torque aí que vai aparecer para a gente? Imagina que eu tenho aqui um disco, um disquinho, e aí o eixo de rotação dele é aqui no centro, tá? E esse disquinho, ele é inteiro aqui preenchido, tá? Eu desenhei só a bordinha, mas imagina que ele é inteiro preenchido. Aí eu pego aqui e faço uma força para cá, ó. E aí você já imagina aqui comigo, você acha que esse disco vai girar ou não vai? Você já intuitivamente, provavelmente já percebeu que ele vai girar nessa direção aqui, ó, né? Então, essa força que eu estou fazendo está colocando o meu disco para girar. E aí eu tenho uma maneira de calcular como que ele vai girar, qual vai ser a aceleração angular, utilizando o tal do torque. Mas para calcular o torque eu preciso de duas outras grandezas. São elas, essa distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força e esse ângulo aqui, ó, entre elas, né? Esse ângulo θ. Então, quando eu quiser calcular o torque, como é que eu vou fazer isso? Torque. Deixa eu fazer de outra cor o torque aqui. Então, pode ser preto mesmo. Torque vai ser igual a R vezes o F, que é a força, vezes o seno do ângulo entre eles. Cuidado aqui, ó. Esse R não é o raio do objeto. Esse raio aqui, ó, esse R não é raio. Esse R é a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força, porque você poderia fazer uma força aqui, ó, por exemplo, ó. A força está aqui, ó. Agora o R não é mais esse, o R seria esse menorzinho aqui, ó. Tá vendo que não é o raio? É a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força. Então, multiplicando essas três grandezas aqui, R, F, seno, θ, eu tenho a maneira que eu consigo calcular o torque. Então, beleza, essa é a maneira que eu consigo calcular o torque. E aí, logo de cara aqui, vamos já colocar a unidade dele. Lembrando que essa letra aqui, letra grega tal, alguns de vocês talvez utilizam o tal também para trabalho. Trabalho aqui a gente está utilizando o W de work. Então, aqui o torque, essa letrinha grega tal. E a unidade dele, ó, não sei qual que é a unidade, então vamos utilizar aquele truquezinho que eu ensinei para vocês nas últimas aulas. É só você pensar. Vamos fazer aqui em cima, depois eu apago, ó.
Eu tenho R vezes o F vezes o seno de θ, que é o ângulo entre eles. R é uma distância. Seria uma distância, qual que é a unidade de distância? É metro, né? No sistema internacional. E qual que é a unidade de força no sistema internacional? Newton. E qual que é a unidade de seno? Não tem unidade. Então, esse aqui não tem unidade. Então, a gente já sabe que o torque ele vai ser dado por metro vezes Newton. Mas a gente inverte só para ficar mais bonitinho. Então, a gente costuma escrever a unidade do torque como Newton vezes o metro. Então, percebe que você não precisa decorar as unidades aqui. É fácil você perceber como que você encontra elas aqui facilmente. Então, beleza, já descobri a unidade do torque, aprendi a calcular ele, e agora a pergunta é para que serve? E aí eu falei para vocês que ele é a força para rotações. Então, como que a gente tinha antes? Como que a gente escrevia a segunda lei de Newton antes? A gente tinha assim, ó, força igual a massa vezes aceleração. Lembra da segunda lei de Newton? Na realidade é somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Mas só para a gente entender. Agora, como é que vai ser? Vamos fazer o análogo aqui, ó. Qual é o análogo da força que eu falei para vocês? É o torque, né? Qual é o análogo da massa? A gente viu na aula anterior, momento de inércia. E qual que é o análogo da aceleração? Aceleração angular. Então, olha só como as equações são parecidinhas. Se a gente tinha F igual a ma, como o torque é o análogo da força, então eu vou ter que o momento de inércia vezes o alfa vai me dar aqui o torque, né? Ou seja, quando eu tenho um torque, eu vou estar induzindo uma aceleração angular. Ou seja, se eu tenho um torque, ele vai girar mais rápido ou vai girar mais devagar. Então, é isso que a gente faz com o torque. Ah, mas como que eu calculo o torque em geral? A gente vai utilizar essa equação aqui para calcular o torque. Mas você já sabe que o torque ele induz uma aceleração angular. Então, o torque faz o objeto girar mais rápido ou freia ele, faz ele girar mais devagar e, eventualmente, começa a girar até no outro sentido, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Na verdade, eu vou anotar aqui primeiro, só para você não esquecer, porque esse R dá bastante confusão aqui, ó. E anota essa equação que a gente vai utilizar depois também, tá? Então, R não é o raio. Isso aqui é muito importante, muita gente erra. Esse R é a distância. Então, a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força. Então, cuidado aí, não é o raio, é a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força. Primeiro tem que saber qual que é o eixo de rotação. Eu coloquei para vocês aqui no meio, nessa bolinha aqui. O F é a força, né? O módulo da força. Então, F é o módulo da força. Ah, não deveria ser o vetor força? A gente vai ver como calcula utilizando o vetor força na próxima aula, que a gente vai precisar fazer um produto vetorial. Mas não é tão difícil assim. Então, o F é o módulo da força e o θ é o ângulo entre F e R. Então, essas são as três grandezinhas aqui que eu tenho, o R, o F e o θ. E aí, vamos aprender aqui a trabalhar com eles, fazer bastante exemplos. Opa, nossa, olhei de um lado e coloquei no outro. Vamos pegar aqui, ó. Esse é um experimento que todo mundo pode fazer em casa. Vamos pegar um cartão. Então, pega um cartão e segura ele aqui, ó. Aqui, ó. Desenho um cartãozinho. Coloquei o meu da minha carteirinha quando eu fazia faculdade aqui. Então, esse é um cartãozinho. Pega ele e segura assim, ó. Segura ele aqui no meio, tá? Pra gente tentar o torque. O eixo de rotação é onde os seus dedos estão segurando. Então, olha aqui, ó, se eu segurei aqui no meio, o eixo de rotação é aqui, ó. Se eu seguro aqui na bordinha, o eixo de rotação é ali na bordinha agora.
Então, no meu objeto, eu estou definindo o meu eixo de rotação segurando aqui. É claro que se você tivesse uma máquina, seria a posição do eixo da máquina. Ou então, se você tem uma bailarina, seria o eixo do central do corpo dela, né? Mas aqui no nosso experimento facinho, a gente consegue escolher facilmente o eixo de rotação, só mudando a pegada aqui que você tem, né? Então, esse é o eixo de rotação. Então, como é que eu desenhei para vocês aqui, ó? Vou fazer o seguinte, eu vou primeiro desenhar igual vai aparecer e aí depois a gente utiliza na prática. Então, vou imaginar que eu tenho um disquinho aqui, ó. Vou falar igual como se tivesse um enunciado aí de um exercício aí do Halliday. Então, eu tenho um disquinho aí, e aí eu digo para você que ele tem 4 centímetros, é isso? Qual pode ser? Essa distância aqui, ó, vou primeiro colocar a força. Tem essa força e ela tá agindo aqui, ó, fazendo 90 graus. Ela é tangente aqui a trajetória. Estou fazendo uma força F de 2 newtons. Lembrando que uma força de 2 newtons é o equivalente ao mais ou menos o que você sente quando você segura 200 gramas na mão. Então, estou fazendo aqui uma força de 200 newtons. E essa distância aqui, ó, entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força é o Rzinho. E o Rzinho, quanto que ele vale? Vamos colocar aqui um valor de 4 centímetros ou 0,04 metros. Só para ficar parecido com o nosso cartão, tá? Então, essa distância aqui é 4 centímetros ou 0,04 metros, já convertendo para o sistema internacional. E aí eu preciso achar o ângulo θ. E aqui vem uma das nossas convenções aqui para o seu sinal sair correto. Porque você tem duas opções, né? Você tem a opção errada, que é pegar esse ângulo aqui, ó, e você tem a opção correta, que é pegar esse ângulo aqui, ó, de dentro. Então, como que você faz para você nunca errar isso? Como que você faz para você não ir no sentido errado? Então, você vai do F para o R. Então, você sai do F, vai para o R, no sentido anti-horário. Anti-horário. Horário. Então você... Nossa, ficou terrível aqui, né? Vou até refazer aqui, ó. Horário. Essas mesinhas aqui para digitar são difíceis de escrever. Minha letra já é feia no dia a dia, né? Agora, nessa mesinha aqui, fica mais difícil ainda. Mas então, como que a gente faz para achar o θ da maneira correta? A gente parte do F, vai até o R no sentido anti-horário. Se a gente tivesse vindo daqui para cá, seria sentido horário, né? O azulzinho claro. É o verdinho que é o correto. Isso aqui está definido vai estar definido no enunciado, mas vou dizer para vocês que esse θ aqui, ó, ele é igual a 90 graus. Então, são essas as informações que eu tenho e eu vou tentar interpretar isso na prática aqui, ó. Então, vamos colocar o eixo de rotação é aqui, ó, né, onde é que eu estou segurando. O ponto de aplicação da força, ó, vamos tentar fazer parecido, ó. Estou segurando aqui, ó, e estou puxando para cá, né, ó. Para cá que eu estou puxando, ó. Tentando fazer na direção tangente. Aqui, ó. Então, eu tô como se eu estivesse puxando para cá, ó. Ah, mas aqui tá mais para a direita, ó, mas dá uma giradinha, você vai ver que esse aqui e esse aqui são equivalentes, né? Aí o R seria isso aqui, ó. Lembra que o R não é raio, ó. Inclusive eu nem tenho um objeto circular, então qual seria o raio? Nem tem como definir o raio. E o ângulo, eu saio do F, vai até o R em sentido anti-horário. Esse é o θ. Então, quando eu estou fazendo esse desenho aqui, ó, é essa situação que eu estou fazendo na prática. É você pegar um objeto e aplicar uma força. Não tem nada muito além disso, não. Então, quando a gente vê esses desenhos circulares que eu estou fazendo, é um objeto como esse na prática, igual você pegar o seu cartãozinho e puxar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou tentar concluir com vocês. Quando eu puxo aqui, ó, o objeto gira, não gira, ó. Tá girando. Então, se ele está girando, o torque ele é zero ou ele não é zero? O torque não é zero, porque se ele fosse zero, o objeto não iria girar. Mas como o objeto ele começa a girar, eu sei que eu tenho uma aceleração angular. Se eu tenho uma aceleração angular,
eu tenho um torque agindo aqui, então o torque não pode ser zero. Vamos calcular o valor do torque? Vamos. Então vamos calcular aqui o valor do torque em si, né? Como que eu calculo o torque? Torque igual a R. Essa é uma das maneiras, tá? Tem 3 maneiras aí, pelo menos, para você calcular. RF vezes o seno de θ. Vamos lá. Então, torque. Qual é o R? 0,04. Qual é a força? 2. Qual é o θ? 90 graus. Aí você pode colocar em radianos se você quiser, mas nesse caso não seria necessário. Necessário aqui, ó, 90 graus, né? Seno de 90. Quanto que é o seno de 90? É 1. Então, isso aqui, ó, é 1. Então, multiplicando tudo, isso que vai me dar 0,08 Newton-metro. Não esquece da unidade. Então, esse é o torque. E aí, esse valor aqui, ó, vai me dizer se o meu objeto vai rodar mais fácil ou mais devagar. Qual vai ser a aceleração angular. Vamos fazer mais alguns exemplos, porque é bem legalzinho de fazer essa parte do torque, que é bem intuitivo, né? Intuitivo é aquele que você olha e bate, faz sentido. Às vezes tem coisas intuitivas que te enganam, mas nesse caso aqui é mais simples de você tentar entender. Então vamos lá de novo, pegar o nosso bom e velho cartãozinho. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar de novo igual a gente veria no livro, que seria um círculo, né? Ou um objeto qualquer. Na realidade, estou fazendo círculo, mas ele podia ser de outra maneira. Podia ser... pode ser um retângulo aqui, né? Aí agora eu pego essa força e eu não aplico mais ela na tangente. Eu aplico ela mais para cá, assim, ó. Tangente seria para cá, tá? Depois eu aplico ela para cá. Mas é o mesmo valor, tá? Os mesmos 2 newtons. E é o mesmo cartão, eu estou puxando ele no mesmo lugar. Esse Rzinho aqui ainda é 4 centímetros. E esse ângulo θ, ó, eu não estou puxando a tangente, eu falo para vocês que esse ângulo aqui, ó, é 120 graus. Esse é o ângulo que eu estou fazendo com a força. Então vamos lá desenhar no nosso cartãozinho aqui. Eu estou aqui, ó. Esse aqui é o eixo de rotação. Eu pego o ponto de aplicação da força e agora faço uma força para lá. Ó, compara os dois e vê que está diferente. E eu tenho o R aqui, ó. E eu tenho também esse ângulo θ aqui, ó. Primeira coisa que você tem que tentar entender. De qual das duas maneiras eu vou estar rodando o cartão de maneira mais eficiente? Essa é a questão. Porque ó, tem o θ na equação. O F é igual, o R é igual, mas o θ mudou. Então, isso já dá uma dica para a gente que se eu mudo o ângulo da aplicação da força, o meu torque vai mudar e pode ser que eu gire mais fácil ou pode ser que eu gire mais difícil. Então vai lá, tenta adivinhar se ele vai ser mais fácil ou mais difícil de rodar. Mas eu não consigo pensar olhando só. Então pega o seu cartão e puxa. Ó, puxei aqui e puxei para cá. Percebe pra gente qual que vai ser mais fácil de girar. E aí eu não vou dar resposta, mas provavelmente se você fez na sua casa você conseguiu descobrir. Mas vamos fazendo o cálculo aqui, ó. Se o torque der maior, quer dizer que é mais fácil de eu girar puxando para cá do que em relação a esse caso aqui. Se o torque der menor, quer dizer que é mais difícil eu rodar o meu objeto fazendo esse torque para lá. Vamos lá então calcular o torque, aí aquela equaçãozinha que a gente já utilizou. Então o torque vai ser igual a R vezes o F vezes o seno de θ. Então essa é a maneira que eu vou calcular o torque aqui. E aí substituindo minhas variáveis, o R ainda é o mesmo, lembrando pela 7ª vez, que o R não é o raio, é a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força. O 2 a força é 2 aqui, né? E eu tenho o seno de 120 graus.
O seno de 120, eu provavelmente não vou esperar que você saiba de cor, mas o seno de 120, vou até circular aqui, ó. Seno de 120, ele é dado por raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente igual a 0,86, se eu não estou enganado. Acho que é isso. Raiz de 3 sobre 2. Então, beleza. Só fazer a minha continha aqui agora. Então, ele vai dar 0,04 vezes 2 vezes 0,86. Aí, jogando na calculadora aqui, ó, devia ter feito isso antes, mas eu esqueci. Vamos fazer a continha aqui, ó. Então, é 0,04 vezes 2 vezes 0,86. Deu pra gente 0,06. Cadê aqui? Vou escrever o resultado pra gente. 0,0688 Newton-metro. Então, compara aqui o torque e vê qual que deu maior. Esse aqui, ó, da esquerda era 0,08 e esse aqui deu 0,06 alguma coisa, ou seja, esse aqui é menor. Ou seja, se eu puxar nessa direção, é uma maneira menos eficiente de eu girar o meu objeto. Então, nesse caso aqui vai ficar mais difícil de eu girar, nesse caso aqui vai ficar mais fácil de eu girar. Ah, mas vamos fazer outro exemplo aqui, porque ainda não consegui sacar tudo. Que a gente só variou o θ aqui, ó, né? Vou fazer mais alguns aqui pra gente. Fazer vários aqui, tá? Ah, mas agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero puxar em outro lugar. Então aqui, ó, vou desenhar no meu cartão aqui primeiro, ó. Tá aqui o eixo de rotação. Mas a minha força eu aplico ela aqui, ó, no meio. Vou colocar no meio, vai. Bem no meio. De novo, ela é tangente aqui, ó, né, ao círculo. E aí eu tô fazendo essa força aqui, ela também é 2 newtons, mesmo de sempre, né? E o R aqui, ó, só que como eu tô fazendo a força aqui no meio, mas dá para fazer força no meio? Claro que dá. Aqui eu tô puxando a ponta, aqui eu tô puxando no meio. Beleza. Então, a gente tá só mudando o ponto de aplicação da força, mas a força é a mesma. E aí o ângulo aqui também é 90 graus, né? Então, eu vou fazer esse aqui só mais rapidinho, que esse θ é 90 graus. Não dá para ver muito bem, mas eu tô falando aqui, acho que vocês conseguem escutar. Então, eu vou calcular o torque nesse caso. Qual que é o raio? Eu não escrevi o raio, né? Como está no meio, vamos supor que seja 2 centímetros, 0,02 metros. Porque eu estou puxando pelo meio. Então, 0,02 vezes a força que é 2, vezes o seno do ângulo. E nesse caso aqui, ó, né, eu estou puxando fazendo 90 graus. Então, seno de 90, e a gente sabe que o seno de 90 é 1. Então, esse aqui é 1, né? Só fazer a conta e se deu 0,04 Newton-metro. Percebe que diminuiu de novo o torque. Ou seja, ó, estou aplicando a mesma força, na mesma direção, mas estou mudando o ponto de aplicação da força. O que aconteceu? Aconteceu que o torque diminuiu. Ou seja, essa opção aqui, ó, diminuiu a minha chance de diminuir minha aceleração angular. Ou seja, nesse caso eu vou girar menos aqui, ó. Eu vou estar fazendo um movimento que não vai ser tão efetivo para girar quanto esse daqui, ó, que a gente tinha feito antes. Vou pegar um caso limite aqui agora, tá? Um caso limite. Fazer mais 2 aqui pra gente. Pegar um caso limite aqui, ó. Tá aqui o eixo de rotação, né? E aí eu pego a força e faço a força para cá. Ela tá aqui bem na beiradinha. Essa força aqui. Ainda força é 2 newtons. O R é esse aqui, ó, né? Tá em cima do F, mas dá pra gente ver.
Esse aqui é o R, e o R vai ser os 4 centímetros, já que eu estou aplicando ele aqui a força sendo aplicada aqui na pontinha, né? 0,04 metros. E o ângulo agora, qual é esse ângulo aqui, ó, que eu tenho? Agora que vai ser o esqueminha aqui, ó. Qual que é esse ângulo aqui, ó, que eu tenho? Percebe que ele sai do F, ó, vou fazer aqui, ó. O F tá para cá e o R tá nesse aqui, ó, né? Então, qual que é esse ângulo aqui entre eles aqui, ó? É zero, né? Então, o θ nesse caso aqui é zero. Então, quando eu for fazer aqui, ó, a minha continha, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer torque igual a RF, opa, igual a R. Tanto faz a ordem nesse caso, né? Mas vamos manter o que a gente vem fazendo. RF seno de θ. E aí, substituindo, o R ainda é 0,04, o F ainda é 2 e o θ mudou, né, para 0. Mas, se você lembra, o seno... Opa, 0, né? Porque eu coloquei θ aqui. O seno de 0 é 0. Então, esse número aqui, ó, vai ser 0. E aí, o torque vai ser 0 também, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é próprio 0. E aí que vem a constatação que a gente tem que fazer, ó. Quando eu estou puxando ele para baixo, ele não vai girar. Vamos pensar que vamos tentar fazer, ó. Estou fazendo força aqui para baixo, ó. Tá girando? Não, tá girando. Porque essa força que eu estou fazendo, ela não faz o meu objeto girar. Porque o torque é 0, então não tem aceleração angular. A mesma coisa aconteceria se eu estivesse aplicando a força aqui para cima, em vez de para baixo para cima. Aí, nesse caso, o θ seria 180 graus. E aí, o seno de 180 também é 0, que é só você puxar aqui, ó. Estou puxando para cima. Tá vendo que ele não está girando? Não está girando, e a gente consegue matematicamente saber que valor que é esse do torque, né? Então, eu sei matematicamente descrever a realidade se eu estou fazendo meu objeto girar ou não. É para isso que serve o torque, para eu saber se meu objeto vai girar ou não e como que ele vai girar, né? Então, eu consigo aí descrever um fenômeno da natureza sem aí muitas dificuldades, né? Simplesmente com o torque já consigo perceber o que está acontecendo. Último exemplo dessa parte, vamos pensar o seguinte agora. Eu tenho aqui o meu eixo de rotação, aí o ponto de aplicação da força é o mesmo, mas eu estou puxando aqui para a direita essa força e ela vai ser de novo 2 newtons, não está mudando. Só vale para força igual a 2 newtons? Claro que não, né? É só para você perceber a diferença quando eu estou puxando a mesma força e perceber que o torque dá diferente. Então, tem a força aqui igual a 2 newtons, essa aqui é a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força. A gente, de novo, vai dizer que é o mesmo objeto. Então, R é 0,04... Opa, um zero a mais aqui, né? 0,04 metros. E agora, o ângulo. Cuidado aí, ó, né? Para você não pegar o ângulo errado. Como que a gente tinha combinado? Você sai da força, vai até o R no sentido anti-horário. Então, o θ é todo esse ângulo aí, ó. O θ, nesse caso, é 270 graus. Esse é o θ nesse caso. E aí, a gente pode fazer a conta aqui, ó, para a gente calcular o torque. E aí, lembra que o torque ele vai ser R, F, seno de θ. Vamos substituir aqui para ver o quanto que dá. O R é 0,04. A força ainda é 2. E aí eu tenho o seno de 270 graus. O seno de 270, jogue na calculadora, você vai ver que isso aqui é igual a menos 1. Então, quando você faz a multiplicação, isso aqui vai te dar menos 0,08 Nm. Então, se você voltar lá atrás, no que a gente tinha feito no nosso primeiro exemplo, percebe que ele tinha dado aqui, ó,
0,08 Nm. Esse era o primeiro exemplo que a gente tinha feito, que eu puxei ele para a esquerda. Agora, eu estou puxando ele para a direita e ele deu menos 0,08 Nm. O que isso quer dizer? Para você entender isso, você vai ter que lembrar qual que é a nossa convenção. Lembra que no sentido anti-horário é o positivo e no sentido horário é o negativo. Então, se o torque me deu um valor negativo, quer dizer que a minha tendência vai ser para girar no sentido negativo. Então, ali, a conta mesmo já me disse que ele vai girar para esse lado, obviamente, né? Estou puxando para cá, ele gira para cá. Estou puxando para cá, ele gira para cá. Então, aqui, o sinal do torque vai me dizer para que lado que eu estou tentando girar. É para isso que serve o torque. Então, a gente aprendeu a calcular o valor do torque e agora vamos tentar associar ele com a aceleração angular utilizando a segunda lei de Newton para rotações. Deixa eu só relembrar quais eram as cores que eu estava utilizando aqui. Laranja e azulzinho, né? Então, o que eu estou querendo fazer agora é utilizar a segunda lei de Newton para rotações. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. O torque, a gente fez até agora que ele pode ser calculado como R, F, seno de θ. Então, a gente já está acostumado, já está careca de saber isso daqui. Mas a gente também pode associar o torque com uma aceleração angular. Torque igual a I, que é o momento de inércia, vezes o alfa, que é a aceleração angular. Então, como que eu posso relacionar um com o outro? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar um objeto qualquer, assim. Ó. Certo? E aí eu digo para vocês que esse é o eixo de rotação. E aí você faz uma força, pode ser aqui, ó, a ponto de aplicação da força, para cá. Ó. E essa força é de, tanto faz, 10 newtons, que é o que você sente quando você segura 1 kg aproximadamente. A distância entre o F, o ponto de aplicação da força, e o eixo de rotação, vamos dizer que isso aqui é 2 metros, tá? Só para simplificar nossas contas. E aí eu tenho esse ângulo aqui, que é 90 graus, né? Então a gente já sabe calcular o torque. Então o valor do torque vai ser igual a 10. Vou começar com R, né? 2 vezes o 10 vezes o seno de 90 graus, que você sabe que é 1. Então isso aqui deu pra gente 20 Nm, tá? Até que nada mudou. Aí eu digo para você, ó, o momento de inércia desse meu objeto aqui, ó. Então, lembra que cada objeto tem um momento de inércia que depende do eixo de rotação, mas vamos dizer que ele é tabelado e ele é igual a, sei lá, 5 kg metro ao quadrado, né? Cuidado aí para você não esquecer das unidades. Então, o momento de inércia é 5 kg metro ao quadrado e eu quero saber qual é a aceleração angular, porque é meio óbvio que o objeto vai girar para cá, né? Vai girar nessa direção no sentido anti-horário, no sentido positivo. Mas com qual aceleração angular ele vai estar sendo acelerado? Que eu vou estar puxando com uma força, então ele vai estar tendo uma aceleração angular aí. E aí eu utilizo essa equação aqui, ó. Eu sei que o torque é igual a I vezes o alfa. Como eu quero alfa, vou passar o I dividindo. Então, vai ficar alfa igual a torque dividido pelo momento de inércia. E aí é só substituir os valores que eu encontrei. Ó. Eu encontrei que o torque era 20, né? E o I quanto que é? 5. Quanto que deu isso aqui? 4 radianos por segundo ao quadrado. Cuidado com as unidades aí. Então, quando eu tenho essa informação sobre o torque e eu tenho um momento de inércia, eu consigo encontrar a aceleração angular e vice-versa, né? Se eu tenho aceleração angular, posso tentar encontrar o I e assim por diante. Então, consigo fazer essa relação. Depois que você calculou o valor do torque, aí fica fácil você calcular a aceleração angular. Então, só para resumir tudo que a gente viu, acho que praticamente todas
as variáveis aqui de rotação. Então vamos lá, vou fazer um resumo aqui, ó. Um resumo. Acho que a gente viu todas já. Então vamos lá, se eu tinha antes a posição x, o que eu tenho agora? O θ. Antes eu tinha velocidade, o que eu tenho agora? Velocidade angular, ômega. Antes eu tinha aceleração, o que eu tenho agora? O alfa. Eu tinha massa antes, o que eu tenho agora? Momento de inércia. Eu tinha também força antes, o que eu tenho agora? O torque. E aí eu posso organizar isso em várias equações. Por exemplo, eu tenho que a energia cinética era mv² sobre 2. Agora eu tenho que a energia cinética, é só você fazer a relação, é I ômega ao quadrado sobre 2. O que mais que eu tinha? Eu tinha que força era igual a massa vezes a aceleração. O que eu tenho agora? Torque igual a I vezes o alfa. Então percebe aqui que a gente tem analogia, as equações são parecidas, então não precisa se desesperar, porque é só você, se você aprendeu antes, aí você sabe fazer agora. Mas se você não aprendeu antes, aí pode se desesperar sim, porque aí vai ter que aprender tudo de novo, né? Mas se você fez os capítulos anteriores bem, é só uma questão de você passar, mudar as letras praticamente, né? O conceito ele é bem parecido. Então a parte teórica é essa e a gente vai agora para os exercícios para a gente fixar esse conteúdo. A gente vai fazer uns 3, eu acho. Vamos ver quanto tempo que dá. Mas agora a gente vai para os exercícios e assista os exercícios, porque muita coisa que eu não falei aqui eu vou falar nos exercícios, que é a parte de aplicação. Tem muita opção diferente para você utilizar. Então vamos para o nosso primeiro exercício, é o 45 do capítulo 10. Ele fala assim para a gente, ó. O corpo dessa figura aqui pode girar em torno de um eixo perpendicular ao papel, passando por O, e está submetido a duas forças, como mostra a figura. Então, você pode imaginar que a gente tem um cartãozinho, e aí ele está sendo segurado aqui, você tem uma força para cá, né? E você tem uma força para cá. Então, é isso que você tem. E aí ele fala para a gente assim, ó, ele dá os dados, né? Ele fala os R's, os F's e alguns θs, e ele pergunta qual é o torque resultante em relação ao eixo. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Primeiro, a gente tem duas forças. Eu não falei para vocês o que você faz quando você tem duas ou mais forças. Basicamente, você soma. Então, a gente pode encontrar o torque de uma, o torque da outra e somar as duas. Esse vai ser o torque resultante. Então, vamos primeiro colocar nas nossas cores que a gente está acostumado a trabalhar. Esse aqui é o R, né? E o F já está já está de azul, né? Não tem problema. Agora, tem uma pegadinha aqui, ó. Porque esse ângulo não é o ângulo que a gente, em geral, está utilizando. Esse ângulo que ele deu aqui, ó, pra gente. E aí, o que você vai ter que fazer? Ó? Você vai ter que converter, encontrar o ângulo do nosso padrãozinho. Porque se você não utilizar o padrão que a gente vem fazendo, aí você vai ter que perceber qual que é o sinal, se é positivo, se é negativo, e vai ficar mais difícil. Então, eu acho mais fácil simplesmente você tentar descobrir que ângulo que é esse aqui. Ó, né? Lembrando que a gente sai do F, vai até o R no sentido anti-horário. Então, vou chamar esse aqui de θ'. E nesse segundo caso, o ângulo é tudo isso aqui, né? Esse aqui é o θ duas linhas. Então, cuidado aí, se você utilizar o θ1 e o θ2, você vai ter que fazer algumas conversões. Se você utilizar a nossa convenção, aí você não precisa fazer nada, é muito mais fácil. Então, vamos anotar, tá? Vamos anotar primeiro. O R1, quanto que ele vale o R1? 1,3 metros. O R2 vale 2,15 metros. O F1 vale 4,2 newtons. E o F2, ele vale 4,9 newtons. E aí eu preciso descobrir os θs aqui, o θ'linha. Quanto que ele é o θ'linha? Percebe que se eu tenho uma linha reta aqui, ó, deixa eu desenhar para cá, aqui, ó, tem uma linha reta. Esse ângulo aqui, ó, é 180 graus, né? 180 graus. Então, eu sei que θ1 mais θ'linha é 180 graus. O que eu estou escrevendo aqui para vocês? Eu estou falando assim, ó. θ1 mais θ'linha
é igual a 180 graus. Ou seja, o θ', que é o que eu quero, é 180 menos o θ1. Que nesse caso aqui, ó, o θ1 é 75. Então vai dar 180 menos 75 graus, que vai ser 105 graus. Então esse θ' eu já encontro ele como 105 graus. Então cuidado aí, só fiz a conversão, lembrando que ó, tudo isso aqui é 180, né? E aí eu só encontrei esse θ' aqui. Já nesse caso, ó, de novo eu tenho 180, mas o 180 ele vai até onde? Isso aqui é 180. Então eu preciso fazer 180 mais θ2. Então o θ', ou θ2', vou fazer aqui em cima, ele igual a 180 graus mais o θ2. Quanto que é o θ2? É 60, então isso que vai dar pra gente 240 graus. Ou seja, aqui que eu encontrei que esse θ' é 240 graus. Agora ficou fácil, eu vou calcular os torques. Como que a gente calcula o torque? Quando a gente tem as distâncias entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força, o valor da força e o ângulo entre elas, é só a gente fazer que torque é igual a R vezes o F vezes o seno do ângulo. Então, bem simplesinho para a gente fazer, RF seno θ, agora é só substituir. Por exemplo, no θ1, eu vou pegar o R1 vezes o F1 vezes o seno de θ'. Substituindo, isso aqui vai ser 1,3, que multiplica 4,2, 4, né? Vezes o seno de 105 graus. O seno de 105, vou fazer aqui rapidinho, ele é igual a aproximadamente 0,97. Então, isso aqui vai dar para a gente aproximadamente, tá? 0,97. Só jogar na calculadora. E aí é só você fazer a multiplicação. Se você fizer essa multiplicação, ele vai te dar aproximadamente 5,3 Nm. Aproximadamente, tá? Esse é o valor aproximado do torque devido à força 1. Já para a força 2, a gente só vai repetir aqui. O torque 2 é igual a R2 vezes o F2 vezes o seno de 240 graus, que é o seno de θ'L'. Então, substituindo aqui, o R2 é 2,15, o F2 é 4,9 e aqui é multiplicado pelo seno de 240. O seno de 240 é aproximadamente igual a menos 0,87, aproximadamente, tá? Isso aqui vai dar pra gente aproximadamente menos 0,87. E aí é só você substituir aqui, ó. Então vai ser, faz as contas e aí você vai encontrar aproximadamente menos 9,1 Nm. E aí esse é o torque, né? O torque 2, mas ele quer o torque resultante, lembrando que eu falei para vocês que se você tem mais de um torque é só somar eles, então não tem nenhum segredo aqui. Então vai ser 5,3 menos 9,1. Então, fazendo aqui, ó, ele vai dar aproximadamente para a gente, na verdade essa conta aqui é exata, mas é aproximado porque eu aproximei aqui em cima. Vai dar para a gente menos 3,8 Nm. Então, fazendo a conta aqui, diz para mim para que lado que o objeto vai girar. Percebe que o torque resultante ele tem um sinal negativo. Se ele é negativo, ele vai girar no sentido horário. Então, qual das duas forças vai ganhar? A F2. Então, esse é o 45. Vamos para o próximo, então. Esse de agora é o 46 ainda do capítulo 10. Ele fala para a gente que esse corpo aqui, ó, pode girar em torno de um eixo que passa por O e é perpendicular ao papel. Então, esse aqui é o eixo de rotação aqui, ó.
de verdinho. E ele tem 3 forças, a FA no ponto A. Então vamos anotar aqui já. Ó. FA é igual a 10 newtons. A 8 metros de O, ou seja, ele tem um R aqui, ó, né? Que eu vou chamar ele de RA. E esse RA é igual a 8 metros. Eu tenho também aqui o FB, que é igual a 16 newtons. E ele também me dá a distância aqui até o eixo de rotação. Ele me fala que esse aqui, que eu vou chamar de RB, é igual a 4 metros. E tem aqui, ó, finalmente, né, a força FC, que é igual a 19 newtons. E essa distância, o RC, vai ser igual, né, a 3 metros. Então é isso que ele fala aqui pra gente. E aí ele pergunta qual é o torque resultante. Então, igual a gente fez no exercício anterior, agora há pouco, é só você calcular os torques individualmente e aí você soma eles, né? Não tem muito segredo. Você faz o torque do A, torque do B, torque do C e aí você encontra aí o resultado, só somando eles. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Lembra que a gente precisa descobrir qual que é o ângulo. E lembra do nosso padrãozinho aqui, do nosso convenção. Parte da força vai até o R em sentido anti-horário. Então, aqui já deu certo para a primeira força. Eu sei que o θA, que eu vou chamar ele assim, ó, é igual a 135 graus. Então, ele já me deu aqui, ó, direto. Está correto aqui. No FB, percebe que já não vale, né? Porque eu preciso desse ângulo aqui, ó. E esse aqui é o θB. Como que eu encontro esse θB? É só a gente lembrar que em uma volta completa eu tenho 360 graus, né? Então, o θB é 360 menos 90. Menos 90 graus. Isso aqui deu quanto pra gente? Deu 270 graus, né? Já no θC, ele dá o ângulo correto aqui pra gente já, né? 160, tá certo. θC igual a 160 graus. Então tá certo aqui. Agora é só eu substituir. Vamos lá. Torque do A é igual a R vezes o F vezes o seno de 135 graus. Já vou fazer essa conta aqui direto, mas ela vai dar pra gente aqui, ó. Vai dar aproximadamente 56,6. 56,6 Newton metro, aproximadamente, tá? O torque B vai ser igual ao R dele, que é 4. O F, a força aqui é 16, vezes o seno de 270 graus. Aí, fazendo essa conta, vai dar pra gente menos 64. Menos 64 Newton metro. E o torque C, ele é igual a 3 vezes o 19 vezes o seno de 160, né? E aí você fazendo essa conta, ele vai dar pra gente aqui, ó, vamos fazer a conta aqui, 3 vezes 19. Vai dar aproximadamente 19,5 Newton metro. É positivo. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Somar, né? Para encontrar o torque resultante, eu vou fazer a soma do torque A mais torque B mais o torque C. É isso que eu vou fazer. Então, fazendo essa continha aqui, deu 56,6 menos 64
mais 19,5. E aí, fazendo essa conta, ela deu pra gente aqui, ó, 12,1 Newton-metro. Então, é um exercício bem parecido com o anterior, bem simples para você fazer, mas para você treinar mesmo aqui o cálculo do torque, mas ele é bem facinho, né? Vamos para o próximo. Esse 56, ele é um exercício bem completinho, bem legal de a gente fazer. Ele fala assim para a gente, essa figura aqui mostra as duas partículas, 1 e 2, ambas de massa m, presas à extremidade de uma barra rígida de massa desprezível e comprimento L1 mais L2. Então, ele dá o comprimento dessa barra e fala que ela tem massa desprezível. Aí ele fala para a gente que o L1, vamos anotar aqui, ó, L1 igual a 20 centímetros ou 0,2 metros e o L2 é igual a 0,8 metros. Ou seja, a barra tem 1 metro de comprimento no total, né? Ele fala para a gente que a barra é mantida horizontalmente no fulcro, não sei o que é fulcro, mas imagino que seja esse triangulinho aqui, né? Até ser liberada. Qual é o módulo da aceleração inicial da partícula 1 e da partícula 2? Então é isso que eu vou ter que fazer aqui, ó. Qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou tentar, ó, porque o que vai acontecer, né? Só de olhando aqui a gente sabe que provavelmente ele vai vir para cá, né? Sobe para cá, aqui, sobe para cá. Então, só de olhar, a gente sabe que esse movimento vai acontecer. E aí, qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou tentar encontrar a aceleração angular. E a partir da aceleração angular, eu vou tentar encontrar a aceleração. Então, são alguns processos que eu vou ter que encontrar aqui, ó. Eu vou encontrar o torque. Lembra que o torque é igual a RF seno de θ, o torque resultante, né, que eu vou ter que encontrar. Aí, com esse torque, eu vou encontrar a aceleração angular, I vezes alfa, né, que essa equaçãozinha. Então, primeiro eu calculo o torque aqui. Aí, depois, com esse valor de torque, eu tento descobrir qual que é o valor de alfa. E aí, por último, vamos lembrar que A é igual a alfa R. Alfa R. Então, esse é e aí eu tento descobrir qual que é a aceleração. Então, esse que é o processo. Eu tenho aí, ó, 3 passos para fazer. E aí, vamos fazer com calma que a gente consegue descobrir o resultado desse exercício. Bem legal, bem completinho para a gente fazer. Então, vamos primeiro achar o torque resultante. Mas olha só. Percebe que o torque ele já não me vem de graça aqui, ó, porque eu consigo entender que o L1 é o R1, né? O L2 é o R2, consigo perceber isso, né? Que só a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força, mas a aplicação da força eu não sei qual que é. Então eu preciso tentar descobrir aqui. Mas se a gente lembrar lá da física 1, a gente percebe que a força que está agindo aqui é a força da gravidade. Então, ela puxa a gente para baixo aqui e puxa a gente para baixo aqui. Então, essa força aqui, ó, como é que eu calculo? M vezes G. E essa aqui, como que eu calculo? M vezes G também. Então, essas são as maneiras que eu consigo calcular aqui a força que vai estar agindo em cada uma dessas partículas. Então, essa é a força, elas são iguais, então aí eu já consigo calcular o torque de uma maneira um pouco mais fácil. Então, eu vou ter aqui o R2, né? Desenhando ele só para ficar bonitinho. Esse aqui é o R2 e esse aqui é o R1. O que eu preciso para calcular aqui o torque? Falta esse ângulo aqui, ó, né? Lembrando que eu saio da força e vou até o R. Então, aqui vai ser 270 graus. Esse é o θ2. E o θ1 aqui é 90 graus, né? Esse é o θ1. Então, pronto. Agora eu consigo calcular, tenho tudo para calcular os torques. Vamos calcular um de cada vez. O torque 1 vai ser igual a R1 vezes M vezes G, que é a força, vezes o seno de 90, que é 1. 90 graus. Não vou substituir tudo ainda, porque eu vou cortar coisas depois, mas isso aqui vai ser R1 e MG, né? Que é 1.
Já o torque 2 vai ser igual a R2 vezes m vezes g, lembra que g é a aceleração da gravidade, vezes o seno de 270. O seno de 270 é menos 1. Então, o resultado aqui vai ser menos R2 m vezes g. Então, achei os dois torques. Agora, eu vou achar o torque resultante, que é igual a torque 1 mais torque 2. E aí, ele vai ser igual a R1 mg menos R2 mg. Então, esse é o torque resultante. Esses são os torques aqui que a gente tem. Beleza. Vou para o segundo passo para tentar achar a aceleração angular. Mas percebe comigo que eu preciso do momento de inércia do meu sistema. E isso eu ainda não tenho esse momento de inércia. Como que eu consigo calcular ele? Eu consigo calcular ele a partir da minha equação básica lá, para o caso discreto, que é igual a somatório em I de MI RI ao quadrado. Então, nesse caso, ó, eu vou ter que o I ele vai ser igual a massa do 1 vezes o R1 ao quadrado, mais a massa do 2 vezes o R2 ao quadrado. Mas como as massas são iguais, eu posso escrever simplesmente como mR1 ao quadrado mais mR2 ao quadrado. Então, encontrei aqui o momento de inércia do sistema e agora eu posso achar a aceleração angular. Passando aqui o I dividindo, eu vou encontrar que isso aqui vai ser igual a alfa, né? Que é o que eu quero agora. Então, isso aqui vai ser igual a... Substituindo, ó, aqui, né? R1 mg menos R2 mg dividido por mR1 ao quadrado mais mR2 ao quadrado. Posso cortar as massas, né? Tem m em todos os termos. Então, eu acho que a aceleração angular é igual a R1g menos R2g dividido por R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Agora aqui já vale a pena eu encontrar o valor dessa aceleração aqui de fato. E aí eu vou, encontrando aqui a aceleração angular, vou substituir. Então, R1, ele é o L1, né, que é 0,2, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, menos o R2, que é 0,8, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, dividido pelo R1 ao quadrado, que é 0,2 ao quadrado, e o R2 ao quadrado, que é 0,8 ao quadrado. Então, é só a gente jogar isso aqui na calculadora, que ele vai dar para a gente o total de 0,6 vezes 9,8, tudo isso dividido por 0,04 mais 0,64. É isso, né? Acho que é. Dividido, faltou dividido aqui. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente menos 8,65. Menos 8,65 radianos por segundo ao quadrado. Cuidado aí com a unidade, não vai errar a unidade agora, depois de tudo que você fez. Então, vamos recapitular até agora. O que eu fiz? Eu encontrei o torque para a partícula 1, encontrei o torque para a partícula 2, somei os torques, aí eu encontrei o momento de inércia, a partir da equação aqui do momento de inércia para o caso discreto, e utilizando a segunda lei de Newton para rotações, eu descobri a aceleração angular. Agora, tudo que eu tenho que fazer é encontrar as acelerações que ele quer, a aceleração da partícula 1 e a aceleração da partícula 2, utilizando essa equação aqui, ó. Então, eu vou ter que a aceleração da partícula 1 é igual à aceleração angular. Lembra que a aceleração angular é a mesma para os dois. A aceleração, não. A aceleração angular, sim. Então, vai ser alfa vezes o R1. Então, isso aqui vai dar para a gente menos 8,65 vezes o 0,2. E aí, fazendo essa continha aqui, isso dá para a gente aproximadamente menos 1,7 metros por segundo ao quadrado.
Cuidado aqui, ó, né, que ele deu sinal negativo, não falei disso, mas vamos relembrar o que isso quer dizer. Deu sinal negativo porque eu já sabia que ele ia girar aqui, ó, no sentido horário, e o sentido horário é negativo. Aqui a aceleração em si, ela estando negativo não faz muito sentido, porque ela vai ser para cima, né? E aí depende para onde definir para cima positivo e para onde definir para baixo, para cima positivo e para baixo negativo. Depende se eu definir para cima positivo ou para cima negativo. Então é uma opção que você tem, mas aqui eu não vai ter, esse sinal aqui não vai querer dizer muito para a gente, então eu recomendo você até colocar ele em módulo aqui, ó. E aí depois você decide para que lado que é a aceleração, dependendo dos eixos que você escolheu. Lembra que não é sempre que para cima é positivo. Então, o módulo do A1 vai ser igual a 1,7 metros por segundo ao quadrado. Para a partícula 2 é o mesmo esquema. Então, vai ser igual a... Eu já vou fazer em módulo aqui, tá? Vou fazer em módulo aqui já. Então, vai ser 8,65 vezes 0,8. E aí vai dar para a gente o total de aproximadamente 6,9 metros por segundo ao quadrado. Cuidado aqui com os sinais, ó, porque quando eu estou falando de aceleração angular, eu estou falando de radianos por segundo ao quadrado. Quando eu estou falando de aceleração, ó, não tem o angular agora, é só aceleração. Quando eu estou falando só de aceleração, o que vai acontecer? Metros por segundo ao quadrado. Então, cuidado aí, esse era o 56 e vamos para o próximo. Esse 58 aqui, eu gosto bastante dele, que é um exercício bem bonito de a gente fazer e que ele mostra claramente aqui o que a gente aprendeu de novo, né? Ele fala assim, ó, pra gente, ó, a gente tem essa polia e tem uma massinha, e aí a polia, né, imagina tem uma corda aqui, ó. Esse bloquinho ele vai descendo aqui. E aí ele dá algumas coisas pra gente, que alguns valores. Ele fala que esse Rzão aqui, ó, é igual a 0,12 metros ou 12 centímetros. Ele fala que a massa dessa polia aqui, esse emissão aqui, ó, é igual a 0,4 quilogramas. Ele fala que essa massa pequenininha aqui, o emizinho, é 0,05 quilogramas. E aí, então, o que ele falou até agora para a gente? Ele só deu alguns dados aqui em relação ao problema. Mas o problema em si é esse aqui, ó. A gente tem um bloquinho descendo e ele está amarrado numa polia aqui, né? E aí ele fala para a gente que, ó, determine a velocidade do bloco após ele ter descido 50 centímetros. Então esse bloco aqui ele vai descer 0,5 metros e eu quero saber a velocidade dele quando ele estiver aqui embaixo. Já deixei aqui uma tabelinha que a gente vai precisar, tá? Mas enfim, ele quer saber qual a velocidade quando ele descer aqui 50 centímetros, é essa a pergunta dele. E aí depois ele fala para a gente repetir utilizando um R menor, ou seja, uma polia menorzinha. Qual que é a ideia aqui, ó? A ideia é a gente utilizar conservação de energia. Mas para você notar o que a gente aprendeu de novo, eu vou fazer como que a gente fazia antes. Como que era antes da gente ver rotações, porque não sei se você lembra, mas a gente sempre considerava que as polias eram ideais. Então, a gente não gastava energia para girar a polia. Agora a gente sabe que quando o objeto roda, ele tem sim uma energia cinética. Então é isso que vai mudar. Antes eu não precisava me preocupar com a polia. Então como é que eu fazia antes? Era só me perguntar onde que estava a energia. Estava no MGH, né? Estava numa altura acima, MGH. E essa energia virou energia cinética, mv² sobre 2. Considerando aqui, ó, né, energia potencial gravitacional aqui embaixo, igual a zero. Então, o que a gente fazia? Onde que estava a energia? Estava armazenada na forma potencial gravitacional e ela virou energia cinética. Então, para eu encontrar a velocidade, é só isolar o V dessa equaçãozinha ali. Corto M com M. Vai dar raiz de 2GH. Então, é isso que a gente vinha fazendo até o momento. Então, era assim que a gente resolvia esse exercício. Conservação de energia, lembra? Sempre se pergunta aonde que estava a energia e para onde que ela foi. Agora, o que vai mudar?
Porque agora a polia não é mais ideal. Então esse MGH que eu tinha, ele ainda vai virar energia cinética, tudo bem, o bloquinho vai caindo e vai ganhando energia cinética, mas agora parte dessa energia aqui ó, vai virar o quê? Energia cinética para rotações. E ômega ao quadrado sobre 2, entenderam? Vou repetir aqui. Ó. O que eu fazia antes? Antes eu tinha... Conservação de energia eu tenho sempre. Mas antes, essa energia aqui que eu estava armazenada em potencial gravitacional, toda ela ia para ganhar velocidade para o bloquinho. Agora, parte dessa energia vai virar a energia do bloquinho de novo, só que parte vai ser utilizada para rodar a polia, porque agora a polia roda também. Então, utilizando conservação de energia, a gente consegue aqui, né, ter uma ideia melhor do que está acontecendo. E consegue fazer exercício de uma maneira bem fácil. É isso que eu quero que vocês aprendam, né? Conseguir pensar o que está acontecendo e transformar o mundo real em conta, que é esse o nosso objetivo aqui. E aí, o que eu quero é a velocidade, né? Então, eu preciso isolar a velocidade, mas eu preciso perceber algumas coisas primeiro. Mas a conta é essa, agora é só perceber alguns detalhes. Então, vamos primeiro começar discutindo sobre o ômega, que é velocidade angular. Lembra que V era igual a ômega R? Isso aqui é o que a gente tinha aprendido. É que existe uma relação entre a variável angular, velocidade angular, e a variável linear, velocidade. Mas aí o que eu te pergunto é se a velocidade do bloco vai ser a mesma velocidade aqui, ó, bem na superfície da polia. E percebe que sim, porque essa cordinha vai fazer a minha polia girar. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, bem na superfície, a velocidade aqui, ó, nesse ponto, vai ser igual à velocidade do bloquinho, né? Já que a corda está conectando todo mundo. Então, se eu utilizar o R, essa distância aqui, ó, entre o eixo de rotação da polia até a superfície dela, a velocidade vai ser o mesmo V aqui. Então, eu descobri, passando o R dividindo, que o ômega é igual a V sobre Rzão, né? Estou colocando Rzão porque ele me disse que é Rzão raio da polia. Então, encontrei já o ômega. Já o momento de inércia dessa polia, eu preciso olhar lá na tabela. E aí, olhando na tabela, eu percebo que a polia é isso aqui, ó, né? Essa aqui é a polia, só que ela é o L. Ó, percebe que... Eu até risquei em cima aqui. Ó. O momento de inércia não depende do L. Então, se ele é super fina, não vai fazer diferença, né? Isso aqui vale tanto para cilindros quanto para polias super finas. Mas o que está escrito lá é que I é igual a M R ao quadrado sobre 2. Então, pronto. Já fiz todas as minhas considerações. Agora é só substituir e isolar o V, né? Que é o que eu quero. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. MGH igual a MV ao quadrado sobre 2 mais MR ao quadrado sobre 2 vezes V ao quadrado sobre R ao quadrado. Da onde que vem isso aqui? Ó? Eu já falo. Dividido por 2, né? Então, vamos lá. Da onde que veio esse termo aqui? Ó? Esse termo é o I. Da onde que veio esse termo aqui? Ó? Esse termo é o ômega ao quadrado. Da onde que veio esse termo aqui? Ó? Veio daqui, né? Então, tá aí os três termos. Vou só multiplicar para dar uma simplificada. Ó, percebe que eu já corto os R's aqui, ó, né? Posso cortar. Então, ficou MGH igual a MV ao quadrado sobre 2 mais Mzão V ao quadrado sobre 4. Vou colocar o V ao quadrado em evidência, porque lembra que eu quero encontrar o V. Então, vai ser MGH igual ao V que eu deixei em evidência, que vai multiplicar M sobre 2 mais Mzão sobre 4. Então, agora é só eu passar esse termo aqui dividindo e tirar a raiz quadrada. Cuidado só para não confundir o Mzinho com o Mzão. Ou seja, a velocidade vai ser mgh dividido por M sobre 2 mais Mzão sobre 4. E só não posso esquecer aqui da raiz quadrada, né? Então, tira a raiz quadrada aqui, ó. E aí a gente encontra a resposta só substituindo os valores, e é isso que tem que fazer. Então, como é que vai ser? Vai ser a raiz quadrada
da massa mzinho, que é 0,05, vezes a gravidade, que é 9,8, vezes o H, que é 0,5, que é essa distância ali, né, que caiu o bloquinho, dividido pela massa do bloquinho, que é 0,05, dividi ela por 2, mais a massa da polia, que é 0,4, dividi ela por 4. E aí tira a raiz quadrada. E aí, se você jogar isso na calculadora, ela vai te dar... Vamos ver aqui quanto que dá. Fazendo a calculadora, vai te dar 1,4 metros por segundo. Então, quando o bloquinho tiver descido meio metro, ele vai ter 1,4 metros por segundo de velocidade. Aí na letra B, ele pergunta aqui para a gente, repita o item para R igual a 5 centímetros. Agora, aqui tem um detalhe, porque a gente teria que refazer tudo de novo. Mas percebe que essa resposta final aqui, ó, essa equação final, na realidade, ela não depende do R. Então, eu ia chegar aqui de novo e ia perceber, mesma coisa, né? Não mudou o R. Então, a resposta da B também é 1,4 metros por segundo. Então, o que eu fiz aqui? Resumindo, né? Eu utilizei conservação de energia, mas antes eu tinha que a energia virava toda a energia cinética para o bloquinho. Mas agora, como minha polia não é ideal, eu preciso acrescentar o termo aqui da velocidade, da energia cinética da polia também. E é claro, né, que eu posso fazer algumas relações. Eu percebi aqui que a velocidade aqui nesse pontinho é a mesma velocidade do bloquinho. E assim por diante, aí eu fiz aqui e isolei o V e já encontrei a resposta. Muito legal esse exercício aqui. Vamos então agora para o último de hoje. Eu sempre faço esse exercício também. Presta atenção que ele é um exercício de 3 bolinhas. E aí lá no livro do Halliday você tem uma bolinha, 2 bolinhas e 3 bolinhas. Uma bolinha são os fáceis, 2 bolinhas são os médio ou difícil e 3 bolinhas são considerados geralmente impossíveis de fazer. Mas eu gosto desse exercício para mostrar para vocês que conservação de energia a gente consegue resolver mesmo o exercício difícil de 3 bolinhas como esse de uma maneira muito fácil, a gente não precisa saber muita coisa não. Como que é esse exercício aqui? Já coloquei aqui a tabelinha, o que a gente vai precisar para calcular o momento de inércia. Mas ele fala assim para a gente, uma casca esférica homogênea de massa mzão igual a 0,5 kg e raio rzão 8,5 cm. Então vamos anotar aqui os dados. Massa mzão igual a 4,5 kg e o R é igual a 0,085 metros, né? Já convertendo para o sistema internacional. Aí ele fala que pode girar em torno de um eixo vertical sem atrito. Ou seja, isso aqui é como se fosse um pirulito girando, é isso? Vai puxando, ele vai girando aqui a cabeça do pirulito. E aí ele fala pra gente que uma corda de massa desprezível, ou seja, a corda ideal, está enrolada no equador da casca. Então, quando a corda puxa, começa a girar aqui o negócio, né? E falou aqui pra gente que essa corda passa por uma polia de momento de inércia I. Então, o I da polia, ó, a gente não vai precisar calcular a partir da tabela, porque ele já deu de graça pra gente, igual a 3 vezes 10 na menos 3 kg/metro ao quadrado. Esse momento de inércia da polia já deu pra gente de graça. E o raiozinho dela, Rzinho, igual a 0,05 metros, já convertendo para o sistema internacional. E aí ele fala para a gente que ele está preso nesse bloco de massinha 0,6 kg. Então o que vai acontecer? Ó? Quando esse bloquinho cair, essa polia vai girar e essa casca esférica também vai girar. E aí ele pergunta para a gente qual é essa velocidade do bloquinho depois dele ter caído 0,82 metros. Então, eu tenho aqui um H de 0,82 metros. Então, de novo, você vai perceber que é um exercício, apesar de parecer gigante, de ter 3 bolinhas, é um exercício que, utilizando conservação de energia, ele sai muito fácil. Por isso que eu gosto de fazer ele. Então, vamos pensar o que a gente sempre faz. Aonde que estava a energia e para onde que ela foi. A energia está armazenada na altura aqui do meu bloquinho, né? Então, está armazenada na forma de energia potencial gravitacional. Ou seja, a minha energia inicial ela é mgh
que é a energia que eu tenho. Depois, o que ela vai virar? Ela vai aumentar a velocidade do bloquinho, né? Então, onde que ela estava? Potencial gravitacional. Para onde que ela foi? Cinética do bloquinho. Mais a energia cinética da casca, que eu vou chamar de I1. I1? Não, IC da casca, né? Vezes a velocidade angular da casca ao quadrado sobre 2. E é claro que eu também tenho que girar essa polia. Então, vai ser o I da polia mais o ômega da polia ao quadrado. Opa, vezes, né? Não mais. Vezes o ômega da polia ao quadrado sobre 2. Então, é isso. Essa é a minha equação de conservação de energia. Se você consegue perceber isso, já estou muito contente com você, que você já aprendeu mais do que o suficiente para você não ser enganado no dia a dia, né? Porque você já sabe fazer conservação de energia muito bem. Então, olha só, apesar de ter um monte de elementos, se você ir com calma, pensando o que você tem, sai fácil. E aí, repetindo o que eu tinha feito no exercício anterior, eu preciso converter os ômegas para V. E eu vou utilizar aquela equação V igual a ômega R, ou então ômega é igual a V sobre R. Mas repara aqui que eu vou ter dois ômegas, né? O ômega da casca e o ômega da polia. Mas percebe também que a velocidade a velocidade do bloquinho aqui, essa velocidade do bloquinho aqui, é igual à velocidade nesse ponto aqui, que é igual à velocidade aqui no equador da casca. Então, a velocidade é a mesma se eu encontrar ela na superfície da polia e na superfície da esfera. O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo para você que o ômega da casca é igual a V dividido pelo R da casca. E eu estou dizendo para você que a velocidade angular da polia é igual a V dividido pelo Rzinho da polia. Foi isso que eu encontrei. Outra coisa que eu posso substituir aqui é o momento de inércia da casca. Se a gente olha lá na tabela, a gente encontra que o I da casca é igual a 2/3 de Mzão R ao quadrado. Ó, já está nos mesmos moldes aqui, né? Massa Mzão, R mesmo. Então pronto. Agora é só substituir lá. Vai ficar assim, ó, mgh igual a mv ao quadrado sobre 2 mais 2 sobre 3 mr ao quadrado, lembra de dividir por 2, mais o I da polia, que é o número, tá? Ele deu pra gente, então precisa calcular, vezes... Faltou alguma coisa aqui? Faltou um negócio aqui, pera aí, volta. Esse aqui era o I da casca, agora faltou o ômega da casca, quase esqueci, eleva ao quadrado também, V quadrado sobre R ao quadrado e divide por 2, porque tem esse 2 aqui embaixo, né? Mais o I da polia, que é um número, então pode deixar ele como IP mesmo, e o ômega da polia, que é V quadrado sobre R ao quadrado, porque eu estou levando ao quadrado aqui, e não esquece de dividir por 2. Então, beleza. Vou simplificar um pouco os termos aqui, vai ficar assim, ó, mgh igual a mv ao quadrado sobre 2, mais, ó, posso cortar esse R com esse R aqui, e o 2 com o 2, né? O 2 com o 2, mais mzão v ao quadrado sobre 3, mais ip v ao quadrado sobre 2rzinho ao quadrado. Agora, o que eu tenho que fazer é colocar o V em evidência e isolar o V, né? Então, eu vou reescrever aqui, ó, mgh, vou colocar o V ao quadrado em evidência, o V ao quadrado vai multiplicar m sobre 2, mais mzão sobre 3, mais ip dividido por 2r ao quadrado. Percebe que é bastante conta, mas é bastante conta simples, né? Não tem nada muito absurdo para você fazer. É meio longo, mas são contas que você sabe fazer, só fazer com calma. Aí eu isolo o v, né? Vai dar raiz quadrada, passa tudo isso aqui dividindo, né? De mgh dividido por m sobre 2 mais mzão sobre 3 mais ip sobre 2r ao quadrado. E pronto. Agora é só substituir os valores e jogar na calculadora. Se você chegou até aqui, com certeza você não tem dificuldade de jogar isso na calculadora, então eu já vou colocar o resultado aqui direto, né? Mas só substituir. Vou substituir sim, já me
falaram para fazer isso, mas aí eu vou ter que olhar um por um. Vamos substituir aqui só para alguns de vocês gostam. Então, o Mzinho é 0,6, a gravidade é 9,8, o H é 0,82, o Mzinho 0,6, divide por 2, o Mzão é 4,5, divide por 3, e o I é 3 vezes 10 a menos 3, divide por 2, vezes o Rzinho, 0,085, e tem que levar ao quadrado esse negócio aqui, né? Então pronto, agora joga isso aí na calculadora, e se eu não errei nada, você vai encontrar o total de... Vamos olhar aqui, quanto que dá conta? 1,4 metros por segundo de novo, né? Coincidentemente deu o mesmo resultado. E é isso, né? Por hoje é só, gente. Até a próxima semana.